Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende o povo, traz o rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de mista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h05 na Paraíba. Vamos acompanhar no programa de hoje. FBI prende juíza nos Estados Unidos. Sobrinho de capanga do Jogo do Bicho é quem assume a vaga de Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados. Brasileiro que se elegeu deputado por Nova York perdeu o mandato e agora é condenado a 7 anos de cadeia. Advogado arranjou umas 10 doenças para Fernando Collor de Mello com a intenção de colocá-lo em prisão domiciliar. Na audiência de custódia, o homem disse que é saudável, não tem nenhuma dessas doenças. Lula e comitiva chegaram a Roma a tempo de participar do velório do Papa Francisco. Governador paraibano João Azevedo vai assumir a presidência estadual do Partido Socialista Brasileiro na próxima segunda-feira. Novos exames feitos em Jair Bolsonaro mostram que alterações anteriores foram normalizadas. É o que diz o mais recente boletim médico. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado nas redes sociais, no celular, no rádio, no computador, no tablet e na rádio Camisa 10 FM. 18h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis
confiáveis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil. O sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Rádio Camisa 10 Maxi Música, Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no... Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. 182-0102. 98182-0102. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Fatos. Para se comunicar com o número 99971-4048. 99971-4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 3341-3727. É só falar com Ari. Hora certa. Falou, Roberto. São 18 horas e 11 minutos na Paraíba. Precisamente 6h11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Tá tudo bem com vocês? Tudo legal? Espero que sim. Comigo tudo tranquilo, tudo bem, tudo da melhor maneira que pode ser. Boa noite João Barros, boa noite Sueli Policarpo, boa noite Sueli Farias.
Isso ali já me faz um desafio aqui para dizer onde é que ela está. Aí tá danado, né? Querer que eu adivinhe. Numa das cidades que eu vou citar agora, que eu estou vendo aqui no painel: Campos dos Goitacazes, do Rio, Recife, Pernambuco, João Pessoa, Pocinhos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital, Fortaleza, Soledade, Queimadas, Taperoá, Livramento, Esperança, Cacimba de Dentro, Remígio, Gurjão, Vitória da Conquista, Bahia, Guarabira, João Câmara, no Rio Grande do Norte, e Campina Grande, a Rainha da Borborema. Você está numa dessas aqui. Agora em qual? Aí fica complicado, né? Agora responda em qual dessas é que você se encontra agora e com quem também. Tem que dizer com quem. Minha gente, como eu costumo dizer aqui nesse programa, nesse horário em que nós nos reunimos para trocar ideia, bater papo, pensar no Brasil, pensar no que acontece nesse nosso país, coisas que nem sempre têm explicação, mas o que é que eu costumo dizer? Não perguntem coisas difíceis, porque coisas difíceis eu não tenho como responder. Uma perguntazinha fácil, até média, dá para responder. Agora, se for difícil, não dá não. A pergunta que me fizeram hoje à tarde: diga uma coisa, Paulo Roberto, você que é estudioso, você que gosta de ler, lá vem, quer ver? Sexta-feira, Aí disse: por que é que Fernando Collor está sendo preso agora, em virtude de rolo na Operação Lava Jato, se todo o outro pessoal está solto? Palocci está solto, Zé Disseu, Vacari, Lula, hein? A turma toda solta. Só tem preso um, lembrava eu a esse amigo ouvinte. Tem um cidadão chamado Renato Duque, esse está preso. Até hoje de manhã só restava ele preso. Aí agora prenderam o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E não foi tudo cancelado não? Perguntava ele. Tudo que era Lava Jato não foi cancelado, homem? Foi feito lá em Curitiba, não era para ser em Curitiba, era para ser em Brasília. Sérgio Moro fez tudo errado. Deltan Dallagnol também fez tudo errado. Não cancelaram tudo, rapaz. Tiraram Lula da cadeia e ele hoje é o presidente da República. E eu disse: então me diga por que foi que prenderam o meu presidente Fernando Collor de Mello, galã, cascador, torador, presidente mais vigoroso que o Brasil já teve, eleito com 40 anos de idade, e vão botar o homem na cadeia. Por quê? Eu disse: amigo velho, mande uma cartinha. Você ainda é do tempo de carta ou você já está na fase do e-mail? Não, eu sei escrever carta. Eu digo: então escreva uma carta, meu amigo, e mande para o ministro Alexandre de Moraes, mande para o Supremo Tribunal Federal, para o presidente da Alta Corte Judicante, ministro Luiz Roberto Barroso. Hein, Marlene Nunes? Pergunta a esse pessoal aí. Eu não tenho como responder. Eu só sei que foi decretada a prisão do Fernando Collor de Mello, que aliás ele está condenado em última instância desde maio de 23, vai fazer 2 anos no mês que vem. Então, depois de condenado em última instância a 8 anos e 10 meses de cadeia, ele ficou ainda 2 anos solto. Os advogados ajuizando recursos, todos procrastinatórios, aqueles que tinham o objetivo apenas de ganhar tempo. Embargos declaratórios, aí o tribunal disse: não vale nada. Embargos infringentes, não vale nada. Mas peraí, Lula está solto, Palocci está solto, Zé Disseu está... mas ele vai ser preso. E se vocês são atentos, lembram que há algum tempo tinha um ouvinte, cujo nome eu não me recordo agora, que vez por outra ele cobrava: e Collor, está preso? E eu dizia: não, estava dando cavalo de pau ontem numa Lamborghini lá em Brasília. Aí depois: o ex-presidente Fernando Collor de Mello já foi preso? Eu dizia: não, foi visto ontem desfilando numa Ferrari no eixo monumental lá da capital da República. E vez por outra ele perguntava, cansou, deixou de perguntar, de João Maneres. Aí agora disseram: prende o homem, prende Fernando Collor de Mello. E Collor estava em Maceió,
Ontem à tarde foi expedido o mandado de prisão, ele soube, obviamente, resolveu dormir em Maceió, onde estava, e hoje às 4 horas da manhã ia saindo de Maceió, segundo ele próprio falou, e os seus advogados, para pegar um avião e se entregar à polícia em Brasília. Quando ele saiu de casa, 4h20 da manhã, disse: esteja preso. Não, eu estou indo me apresentar lá em Brasília. Disse: não, você já está preso agora. Mas 4 horas da manhã, sim, mas só pode depois de 6. Não, senhor, tendo mandado é a qualquer hora. Quem mandou lhe prender foi o ministro Alexandre de Moraes. O senhor está preso. Aí Collor de Mello ficou preso em Maceió. A audiência de custódia aconteceu agora à tarde. Mas como tudo que ocorre nesse nosso Brasil, de uns tempos para cá, é motivo de piada dos portugueses, os portugueses, aqueles com os quais a gente brincava lá atrás, lembram? Todo brasileiro sabia contar piada de português. Vocês lembram disso? Aí de uns 20 anos para cá, meu amigo, os portugueses estão dando troco. Tudo que é piada lá em Portugal é feita com o Brasil e com os brasileiros. Então, os advogados disseram: nós vamos, presidente, chamar um ex-presidente de presidente. Não está errado não, viu? Você pode tratar a pessoa, qualquer pessoa, pelo maior cargo, pelo mais importante cargo que essa pessoa ocupou. Vou dar um exemplo aqui. Zé Maranhão, se você chamasse Maranhão de governador, não estava errado. Se chamasse de senador, também não, porque ele ocupou esses cargos todos importantes. Aliás, morreu senador. Cássio Cunha Lima, que está vivíssimo, se você chamar Cássio de senador, não está errado não. E se você chamar Cássio de governador, também não estará errado, de jeito nenhum, entenderam? É preciso que as pessoas entendam. Quando é o seu, aí é para chamar de excelência, sim senhor, presidente. Aí quando é o outro, você não pode, não pode. Todos eles podem ser chamados pelo mais alto cargo que ocuparam. Então o advogado disse: presidente, deixe com a gente, deixe conosco, que nós vamos dar um jeito de deixá-la em prisão domiciliar. Aí Collor disse: será que dá certo? Dá, pode deixar com a gente. Aí fizeram um documento enviando tudo online ao Supremo Tribunal Federal, solicitando, requerendo que o tribunal permitisse que Collor de Mello ficasse em prisão domiciliar, em Maceió ou em Brasília. E qual foi a alegação? Os advogados botaram na petição o seguinte: que Collor de Mello sofre de mal de Parkinson, doença de Parkinson. Parkinson é aquela que o sujeito fica tremendo, balançando a mão, perde o controle, acho que é. Aí disseram também que ele tinha apneia do sono, outra doença. E também é um sujeito que convive com o transtorno afetivo bipolar. Só faltou os caras botar, para lembrar do saudoso Alonso Sapateiro, que Fernando Collor de Mello tinha 25 doenças. Alonso era um sujeito muito brincalhão, espirituoso. Aí sempre que morria alguma pessoa conhecida, às vezes um ex-funcionário dele ou alguém do ramo de sapataria, gente conhecida, a gente chegava e dizia: seu Alonso, fulano morreu de quê? 25 doenças. Como é a história? Tinha 25 doenças. Aí começava a dizer: sífilis, câncer, entendeu? Tinha hepatite, era hipertenso, e arranjava 25 doenças de repente para dizer que o sujeito tinha todas elas. Os advogados praticamente disseram que Fernando Collor tem 25 doenças para ficar em prisão domiciliar. Aí quando aconteceu a audiência de custódia, os advogados tinham botado tudo isso no papel, na petição que fizeram ao Supremo, mas não tinham dito a Collor. Só disseram assim: presidente, nós vamos tentar colocá-lo em prisão domiciliar. Mas não disseram: nós vamos dizer que o senhor tem umas 25 doenças aí, cada doença correspondente a um bicho da roleta: águia, avestruz, burro, borboleta, não sei o que, cabra, jacaré, entendeu? Burro. Aí quando chegou na audiência de custódia, meu amigo, o juiz de Brasília disse: senhor Fernando Afonso
Collor de Mello. Esse seu problema de tremedeira com a doença de Parkinson começou quando? Aí Collor disse, não, eu nunca tive isso não. Nunca tive isso na minha vida. E essa história de apneia do sono, que o senhor não consegue dormir, passa a noite toda sentado, porque quando adormece, aí não consegue respirar e tal. Como é que é isso? Aí Collor disse, não, eu? Que conversa é essa? Eu sou um sujeito saudável, eu luto karatê, eu pratico esporte e tal. Sim, então diga rápido, nos diga como é que é essa história que o senhor tem aí de transtorno bipolar afetivo. Aí Collor disse, olha, só tem um sujeito que tinha mais namorada do que eu, que é um tal de professor Uba, lá em Alagoa Nova, na Paraíba. Mas eu já tive 18 namoradas, 6 ex-esposas e 17 pretendentes. Eu sou um cara ativo, não tenho um problema de transtorno afetivo, coisa nenhuma. Aí o juiz disse, tá tudo aqui, ó. Seus advogados botaram no papel que o senhor é doente. Collor disse, não, eu sou tranquilo, não tem problema nenhum. O senhor não sofre de nenhuma doença, o senhor não é usuário de nenhuma medicação de uso contínuo. Aí Collor disse, eu? De jeito nenhum, quando eu acordo eu tomo um copo de aguardente alemã, em jejum, todo dia. Estou mais escovando os dentes com negócio de creme dental não. É cachaça brejeira de Alagoa Nova com raspa de joá. Aí eu boto a raspa de joá na cachaça e mexo com a colher e escovo os dentes com isso. Eu sou zerado. Aí o juiz disse, então o senhor vai ficar preso. Lascou-se. O senhor vai ficar preso aí em Maceió. Tá certo. Aí Collor depois disse, rapaz, que danado, esses advogados inventaram que eu tenho um monte de doença. Eu sou um cara zerado. Aí os advogados disseram, lascou a gente. Está chamando nós de mentiroso aqui. A gente botou tudo isso no papel para ver se o homem ficava em casa. Ele botou a caçada a perder, negou tudo, disse que é saudável e vai ficar na jaula. Dá uma boa piada para os portugueses ou não dá? É claro que dá. Hein, Elivelton Souza, que está me escutando agora? Aqui no WhatsApp um monte de mensagem. Tem uns fãs de Fernando Collor de Mello, que algum radialista maldoso poderia chamar de as viúvas de Fernando Collor de Mello, mas a maioria da mensagem, meu amigo, é só metendo o cacete do homem, viu? Professor Walter Carneiro, Paulo, depois que o Brasil ganhou o Oscar, agora tudo pode acontecer. Ali não foi o Brasil que ganhou o Oscar, foi a Rede Globo, que fez um lobby mundial, uma vez que ela era uma das idealizadoras e patrocinadoras daquele filme, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas ali foi o lobby da Rede Globo. Antônio Clemente, lá em Pocinhos. Paulo, chegou a sexta-feira. É dia de quê? Rapaz, eu estou pensando por aqui para ver se eu consigo responder essa sua pergunta. Alô, Bebeto Medeiros Marajó, boa noite. Alô, Wilson Siqueira, o catedrático, está comunicando aqui o falecimento de Luiz Adelino de Mello, irmão do delegado, nosso amigo Ariosvaldo Adelino, comunicando, velório acontecendo a partir das 20 horas de hoje, em uma das capelas do Campo Santo. Condolências à família enlutada, de Tadeu e de Ariosvaldo Adelino. Sentimentos à família. A Luiz, 10 anos, boa noite. Está mandando mensagem aqui. Um belo postal, meu amigo, que postal. Eu vou encaminhar esse postal, como eu sou um sujeito muito solidário, eu vou encaminhar esse postal que você mandou para o doutor Wilson Siqueira, para que ele dê a nota, e de quebra eu vou enviar também para o confrade Araújo Neto. Araújo Neto também aprecia esse tipo de pintura, gravura rupestre. Eu estou enviando para os dois aqui, esperando que eles deem a nota imediatamente. Saudações também para Emanuel Erivan, para Antônio Ferreira, Sargento Nogueira, Adalto Marques, o poeta, Adriano Carlos em José Pinheiro, Assis no Santa Bárbara,
Helenilton de Jesus, boa noite. Boa noite, Tadeu, da Vitrine Outdoor e da agência JTP. Meus amigos de Remígio, Cicinho da Eletrônica, Neto, Dejaci Teixeira, Adriano está em Esperança, Branco Miguel, lá em João Câmara, no Rio Grande do Norte, a enfermeira fisioterapeuta, colega de Evandro Nogueira, Raquel Ingrid, Marcos Farias está em Esperança, João Ricardo Negão do Café, professora Geovita Maranhão, Fefé Cavalcante, Valdec Nóbrega, Beto Farias em São Luís, capital do Maranhão, Sargento Letício Lima, grandes amigos, incentivadores, estimuladores do programa, a todos vocês o meu melhor agradecimento. São 18 horas com 28 minutos, 6h28 na Paraíba. Está aqui o Jefferson perguntando se é verdade que eu já apresentei o programa Bola na Rede, na Rádio Caturité. É sim. Aliás, o Bola na Rede foi criado quando eu trabalhava na Caturité, nos bons tempos da equipe de Martim Lutero, lá na década de 70. Só existia a resenha do meio-dia, atualidades esportivas. A da noite foi implantada na época em que eu estava na Rádio Caturité. A Bola na Rede. Apresentei durante um bom tempo. Tem mais mensagens de amigos, deixa eu ver aqui. Tem João Luiz, bombeiro militar. João Luiz ontem mandou uma mensagem, ele estava de serviço no batalhão de bombeiros aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, e ao lado dele estava o Sargento Joaquim. Ele disse que é o homem mais brabo de Campina Grande. Sargento Joaquim, que o povo chama de Sargento Quincas. Todo Joaquim é Quinca ou Quincas, é ou não é? Eu tinha um irmão chamado Joaquim Fernandes Florencio, já é falecido, mas o Sargento Quinca disse que pensa num bombeiro brabo da Gota Serena, estava de serviço ontem com João Luiz. Não, Erivan, ele está perguntando se Sueli Farias é onipresente e está em todas as cidades do mapa. Não, porque ela disse assim, adivinha em que cidade eu estou? Aí eu disse, só pode estar numa dessas que aparecem aqui no mapa. E curioso é que ela disse que não está em nenhuma dessas, porque como ela está em trânsito, aparece não identificada. Há lugares aqui, há pessoas, que estão escutando o programa, que aparecem sem a localização identificada. Lugar incerto e não sabido. Por quê? Porque está numa estrada, numa rodovia, entendeu? E usando naturalmente os dados móveis do celular. Mas para você que está curioso em saber, ela diz aqui, passando em União dos Palmares. União dos Palmares, acredito que é Alagoas. Não colocou. Ou Alagoas é Pernambuco, acredito que seja Alagoas. Está em trânsito. O que danada ela foi fazer por lá e com quem, também não vou perguntar não, porque aí eu vou ficar mais curioso do que vocês. Se chamar o Sargento Joaquim de Soldado Joaquim, ele mata alguém bem ligeirinho, brabo que só a Gota Serena. Não disseram que Fernando Collor também é autista, não. Então, disse bipolar, Parkinson e apneia do sono. Meio aí disseram que o homem tem diabetes, disseram que ele está com cirrose, o pé inchado, caindo o reboco, botaram umas 20 doenças aqui. Aí quando o juiz começou a perguntar o seu, eu mesmo não, eu sou zerado. Hoje eu estou no sítio Gaspar, em Mogeiro, Paulo Roberto. É o João Luiz, bombeiro militar. Paulo, teu aparelho de celular pega Starlink de graça? Nunca tentei, não. Eu sei o seguinte, a propósito, você me dá a oportunidade de fazer aqui uma revelação, que eu tenho certeza que muitos de vocês já devem saber.
O que é que o Elon Musk fabrica hoje? Qual é o principal produto da Tesla? Os automóveis. Os automóveis elétricos que ele fabrica nos Estados Unidos e na China. Eu sei que tem modelos muito bonitos fabricados por ele. E tem vendido muito carro pelo mundo afora. Há algum tempo o Elon Musk anunciou que a Tesla vai, ou já está produzindo, não sei, aparelhos celulares que vão concorrer com o iPhone, com os smartphones que a gente tem. E esses aparelhos, eles serão vendidos, na hora em que você comprar um, a internet que ele vai pegar é exatamente a internet do satélite do Elon Musk, que é a Starlink. Pelo que eu entendi, meu amigo Tião Lima, o Elon Musk vai fabricar um modelo de celular que só vai pegar a internet dele. Agora, qual é a vantagem disso? Pelo que eu li, é que onde você estiver, vai ter internet, que é via satélite. Você pode estar debaixo de uma ponte, pode estar na zona rural, em alto mar, dentro da floresta, para onde você for, zona urbana, zona rural, não tem problema nenhum. Pagando naturalmente que é alguma mensalidade, imagino eu, você vai ter internet em qualquer lugar. Porque hoje nós ainda temos esse tipo de problema. Independente da operadora de telefonia que você utilize. Vivo, Claro, Oi, ainda tem Oi, que mais? Vá dizendo aí, BrisaNet, TIM. Tem lugar que você chega e não pega. Mas a minha internet é tantos mega, eu pago tanto por mês. Não é questão disso, é porque vai ter lugar que não tem antena. Não tendo antena, não tem sinal. E se o sinal vier do satélite, meu amigo, vai ser mão na roda. Então, se ele lançar esse celular, eu não sei se já lançou, aqui pelo menos no Brasil, eu não tenho conhecimento que já chegou, vai ser uma maravilha. Você vai comprar, jamais terá problema de internet. Que o cara tem tutano na cabeça, nos ossos, e tem pano para mangas de fazer isso, tem. Os satélites que estão aí na órbita terrestre são dele. Ele construiu e botou em órbita. Então, ora, as forças armadas dos governos que descem o cacete em Elon Musk usam a internet dele. Eu fico mesmo imaginando Elon Musk na sua central lá nos Estados Unidos, com os engenheiros todos que trabalham com ele. Imagine se ele disser um dia, não sei se ele diz ou se vai dizer, eu estou fazendo aqui um exercício de suposição. Você imagine se Elon Musk contratar um engenheiro desses engenheiros, bem tampa de crush assim, aí, meu filho, você vai ficar aqui, o seu trabalho vai ser monitorar tudo o que os membros desse exército aqui estiverem conversando nas nossas redes sociais ou nos nossos satélites. Aí o cara vai ficar fazendo um relatório para ele 24 horas por dia. E Elon Musk hoje faz parte do governo americano, encabeçado por Donald Trump. Vocês estão entendendo? Então, eu digo isso porque as Forças Armadas brasileiras, a FAB, a Força Aérea, o Exército e a Marinha, as capitanias dos portos, por aí na floresta amazônica, naqueles rios todos e tal, só tem internet de Elon Musk. Ficam se comunicando o tempo todo. Você imagina se o homem quiser, não escuta tudo lá nos Estados Unidos. Escuta ou não escuta? É claro que escuta. Estou dando o exemplo do Brasil. Mas quantas outras forças armadas de outros países usam os equipamentos dele? Hein? Não tem outro, major. Diz que a China está desenvolvendo um aparato tecnológico semelhante, mas não está funcionando ainda. Vocês entenderam? Está aqui, Emanuel Ivan mata a charada e diz que a cidade onde a Sueli vai passando é realmente Alagoas. Muito bem. Terra da usina Lajinha. Conhece bem. Emanuel Ivan trabalhou com a família Lira, o povo lá de Arthur Lira, trabalhou com o avô de Fernando Collor de Mello, Arnon de Mello, do tempo dele. Aquelas usinas todas por ali. João Alcântara, um forte abraço. Estou aqui nas Malvinas, Paulo, escutando o programa. Muito bem. Quem mais? Está aqui. Filezinho, gostei do quadro que mandaram para você. Ah, gostou? Doutor Tony Harrison, lá em Fortaleza, Ceará. Boa noite, doutor. Estou de plantão
Estão falando de Quincas Borba? Não, isso aí é um livro de Machado de Assis, não é? Essa do Collor desmentindo e desmoralizando os advogados foi a melhor do dia. É porque os caras não disseram a ele o que é que iam argumentar junto ao Supremo, entendeu? Só disseram assim: presidente, nós vamos tentar colocá-lo em prisão domiciliar. Aí Collor disse: manda brasa. Aí botaram que o homem tinha 22 doenças. Na audiência de custódia, o juiz lá em Brasília, com o papel, o requerimento, a petição aqui dos advogados, dizendo que o homem tinha um monte de doença. Quando começou a perguntar, aí Collor disse: eu? Conversa é essa? Eu sou saudável. Que mais aqui? Importante é que ele deve se manter na postura de macho. Pois é. E o advogado vai receber os honorários? Eu sei lá, o Collor é cheio de rolo. Será que o Alexandre de Moraes, conhecido como Xandão, vai deixar que os dispositivos móveis da empresa de Elon Musk sejam vendidos no Brasil, a menos que ele estabeleça uma multa para a empresa exportar para cá? Eita, é rolo. Luizinho, 10 anos, diz que está ouvindo também a camisa 10. Antônio Ferreira, União dos Palmares, fica em Alagoas, eu conheço. Ele mandou aqui uma fotografia de uma legítima uba-uba e no prato está parecendo com mocotó. Meu amigo, enchi a boca d'água agora. Mas não seja por isso, né? Hein, Irailson de Freitas? Eu sei que eu estou com uma bistequinha suína marinando ali direitinho, sabe? Só pegando os temperos. Quem sabe, depois do programa, aí eu, bota na airfryer assim com 12, 15 minutinhos mais, meu amigo, aí tá no capricho, chega a tá suculenta, aí não tem colesterol e nem relógio que resista. São 6h39. Paulo Collor está sendo preso por causa das pragas de Rosane. Ele deixou a galeguinha e passou a ter um monte de namorada, ricaço, desfilando em carrões por Brasília, cheio de mulher. E Rosane rogando praga. Aí as pragas agora pegaram e o homem vai para a cadeia. Ela hoje deve fazer um despacho para Ogum. Ô, gente, e é? E Rosane é dos cultos africanos, é? Sabia não. O governador paraibano João Azevedo vai assumir na próxima segunda-feira, dia 28, o comando do Partido Socialista Brasileiro aqui no estado da Paraíba. O prefeito de Recife, que será presidente nacional do partido, João Campos, diz que vem para João Pessoa. O evento será segunda-feira, 4 horas da tarde, em uma casa de recepções chamada Mariage, em João Pessoa. Além de João Campos, o atual presidente do partido, Carlos Siqueira, que não é Carlos Siqueira da TV Paraíba, também marcará presença no Congresso. O evento ainda contará com o atual presidente da legenda no estado, o deputado Gervásio Maia, deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todo o estado. Na oportunidade, ainda serão definidos os demais integrantes da executiva e do diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro. Evento na próxima segunda-feira, dia 28. O presidente Lula e autoridades outras brasileiras
foram hoje ao velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, em Roma. Eu vou fazer aqui um esclarecimento, porque ainda teve gente ontem que fez confusão. Meu amigo Luciano Guedes, na escuta aqui em José Pinheiro. Tudo bem, boa noite. Veja bem, quando morre alguém, se faz o velório e depois se faz os funerais. O velório, as pessoas ficam ali velando ao lado durante um tempo do corpo, do cadáver. Isso aí chama-se velório. A partir do instante em que fecha-se o caixão, o ataúde, a urna funerária, aí começam os funerais, os rituais do funeral, ou dos funerais, que é levar até o local de sepultamento, entenderam? Tem gente que confunde velório com funeral, são coisas distintas. Então, a delegação brasileira saiu ontem, aqui 10 horas da noite, de Brasília, parou em Recife, completar os tanques do avião. Depois o pessoal decolou com destino a Roma. O pouso foi hoje por volta das 8h30 da manhã no nosso horário, 1h30 da tarde lá. Roma está 5 horas à frente. Então o pessoal chegou a tempo de desembarcar e seguir para a Basílica de São Pedro e ainda participar do velório. O caixão ainda estava aberto. Tudo foi programado, entendeu? Para que isso desse certo. A partir do instante em que o caixão foi fechado hoje, aí estão acontecendo agora os preparativos para os funerais que serão iniciados ao amanhecer do sábado lá em Roma. Bem direitinho para você entender. Na comitiva de Lula estão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Dilma Rousseff decolou lá da China e veio para Roma, se encontrou com Lula hoje de manhã. E o presidente brasileiro disse que está muito emocionado com as homenagens a Francisco e disse que emoção é o que não falta. A missa do funeral do Papa será às 10 horas da manhã do sábado em Roma, 4h30 para 5 da manhã aqui no nosso horário. A cerimônia será presidida pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio dos Cardeais, e será realizada na Praça de São Pedro. São as últimas informações que a gente recebe lá de Roma. E daqui a pouco, quando eu for reprisar a coluna política, vocês vão tomar conhecimento dos 18 convidados que Lula levou. O avião foi com uma delegação de 20 pessoas. Lula, a mulher dele e 18 convidados. 20 pessoas. Pois bem, o que é que a gente vai dizer aqui? Vocês lembram que teve um rapaz, é americano, mas é filho de brasileiros. Ele tem cidadania brasileira e cidadania americana. George Santos foi eleito deputado por Nova York, lá nos Estados Unidos. Aí depois descobriram que o bicho era todo cheio de rolo. Praticou fraude, falsidade ideológica, mentiu, enrolou todo mundo. Resultado, perdeu o mandato. Foi cassado. E agora saiu a sentença da juíza Joana Seibert, 7 anos de cadeia. 7 anos de cadeia por fraude e falsidade ideológica. Esse desfecho segue a admissão de Santos em agosto de 2024 de ter enganado doadores e utilizado identidades falsas, inclusive de membros de sua família, para financiar a sua campanha eleitoral. Como parte de um acordo, ele concordou em pagar $580 mil de multa, dá mais de 3 milhões de reais. Aos 36 anos de idade, George Santos não fez declarações ao entrar no tribunal lá em Long Island. No entanto, por mensagem de texto que ele enviou à Associated Press, ele disse que está pronto para encarar as consequências dos seus atos. Os promotores de justiça, que pediram a pena de 7 anos,
destacaram que George continua sem arrependimento e não demonstrou remorso genuíno. Só para lembrar você o que foi que aconteceu com esse rapaz, ele foi eleito em 2022 e conquistou para o Partido Republicano um distrito rico que cobre parte do Queens e de Long Island, tradicionalmente democrata. Ele é republicano, é do partido do Donald Trump. A carreira política dele sofreu um revés depois que foram reveladas mentiras sobre sua trajetória e dificuldades financeiras que levaram a investigações criminais e também investigações parlamentares sobre o financiamento da sua campanha. Além da condenação, George Santos chamou a atenção em 2024 ao retomar sua performance como drag queen. Drag queen, Kitara Ravache. Nome artístico dele, o Wilson Siqueira. O nome no documento é George Santos, mas o nome feminino é Kitara Ravache. Alce, pode boi. Personagem que havia abandonado há 18 anos. A mudança ocorreu após o então parlamentar ser expulso do Congresso americano em 2023, tornando-se o 6º deputado na história norte-americana a ser cassado. Cheio de rolo, né? De dia ele é George Santos, de noite é Kitara Ravache. Aí mentiu, enganou todo mundo, arranjou dinheiro, se elegeu deputado, foi cassado, perdeu o mandato e agora vai passar 7 anos vendo o sol nascer quadrado. São 6h49. 6h50. O Wilson Siqueira está perturbando o programa de hoje, Araújo Neto, perguntando se amanhã tem o programa Araújo Neto e Ricardo Maia, ou se eles vão queimar de novo. Eu disse, queimar o quê? Isso, o programa que eles queimaram sábado passado. Não foram fazer o programa não. E diz aqui o Wilson, fiquei muito triste, porque eu gosto muito de escutar o programa deles dois. Eu acredito que amanhã não tem feriadão, não tem nada, né? Deve ter o programa normal. Tá certo. Mas qualquer coisa, manda uma mensagem para Araújo Neto que ele vai responder para você. Por que você pergunta isso a mim? É como a moça ontem perguntou, quanto é que o Papa ganha? E eu vou lá saber. Aí vai ter o programa de Araújo Neto, pergunte a ele. Olha o outro aqui. E se baixar o espírito de Kitara Ravache no George, lá dentro da cadeia? Aí os caras, já viu, né? Fazem fila. Lampião faz uma falta, hein? Hein, Tony Harrison? Geraldo Batista, de saudosa memória, era quem dizia assim, ah, Lampião por aqui, resolvia muita coisa, viu? Estamos como nos dias de Noé, aqui no Brasil, sem lei, vem dilúvio por aí. É o professor Walter Carneiro fazendo analogia dos tempos de hoje com os tempos do dilúvio que está na Bíblia. O que mais? Marcos Farias, de Esperança. Paulo, pensa numa turma unida nessa comitiva que está em Roma. Pois é, ir a Roma e não ver o Papa é mesmo que não ter ido a Roma. Agora, ir a Roma e ver o Papa morto, aí já é uma outra história, né? Esqueceram de combinar com o Feda. Disseram uma coisa, ele desmanchou tudo. Antônio Ferreira, o que você está vendo aqui nesse prado,
carne de porco guisada. Ai, meu amigo, com a lapadinha da legítima de uva, limãozinho espremido. Show! Esse Brasil tem jeito? Tem, e eu sei se tem jeito. Eu só sei que você sabe que caçaram o mandato de Chiquinho Brazão, não é? Soube ou não soube? Foi ontem. Do nada, como diz uma amiga minha, do nada a Câmara cassou o mandato de Chiquinho Brazão. Mas não foi porque ele mandou matar Marielle, não. Quem disse que ele mandou matar Marielle é a polícia, viu? Sou eu não. Ele estava preso lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por isso. O irmão dele, Domingos Brazão, também está preso, mesma acusação. E tem aquele delegado, Rivaldo Barbosa, que está preso na Papuda, em Brasília, também sob a acusação de saber do esquema todo e ter dado cobertura. Então, mandaram o Chiquinho Brazão para casa porque ele está muito doente. Quando foi ontem, a Câmara cassou ele, sabe por quê? Por falta. É como um aluno que é reprovado por falta. Às vezes tem ouvinte que brinca aqui comigo, ei, não boto falta não, que eu cheguei agora e tal. Pronto. A Câmara cassou o mandato de Chiquinho Brazão por falta. Ele faltou um ano. Um ano recebendo como deputado o gabinete com 21 assessores. Todo dia o pessoal abria o gabinete, faxinazinha. Tinha lá duas mocinhas passando a flanela nos troféus, nas coisas lá, limpando peru, tal. Pessoal na internet o dia todo, todos ganhando dinheiro e ele recebendo o dinheiro, o salário como deputado. Todo mês caindo na conta. Um ano preso. E o pessoal dizendo, Cássio mandado, porque no Conselho de Ética ele já foi cassado por conta do crime que praticou. Mas ninguém no plenário se reuniu para referendar ou não a perda do mandato. Aí quando foi ontem resolveram cassar por falta. Aí ele agora foi cassado, perdeu o mandato, mas está elegível. Se ele tivesse sido cassado por ter mandado matar Marielle, ele ficaria inelegível. Aí a primeira pergunta que eu faço, eu não sei se só eu penso isso, não escutei outra pessoa fazer. Peraí, o homem que está do jeito que ele está, ele perdeu uns 50 quilos, está só um coió, como a gente diz, um esqueleto, uma caveira andante. Você acha que esse homem vai disputar ainda algum cargo na vida? Não tem a menor condição. Mas aí todo mundo hoje de manhã, em tudo que foi programa, ele está elegível. Uma vantagem danada, perdeu o mandato. Aquele homem não tem mais condição de se candidatar a nada, até porque nem filiação partidária ele tem mais. Ele foi expulso do partido ao qual era filiado e pelo qual se elegeu, entendeu? Ali é fim de linha, fim de carreira. Agora, curioso é que a Câmara cassou por falta e não por ser mandante de um crime onde duas pessoas perderam suas vidas. Agora, você imaginar em sã consciência que Chiquinho Brazão, do jeito que está, só o pó, ainda vai se candidatar a alguma coisa, aí, meu amigo, é não ter noção. É ser, como diz um amigo meu, um sem noção. Para matar a sua curiosidade, amigo velho, a audiência da rádio, tem gente que quer saber, eu divulgo, não tem problema nenhum. Não tem problema. Nesse mês de abril até agora,
entre 732 emissoras de rádio web da Paraíba, nós estamos aqui em sétimo lugar entre 732. Se você fizer, hoje em dia, também escolheram uma palavra que eu nunca vi ser tão pronunciada. Se você fizer o recorte, vamos fazer o recorte, bora. Então, se você fizer o recorte Campina Grande, Paraíba toda não, diga Campina Grande, a Rádio Camisa 10 FM está em segundo lugar na Rainha da Borborema, sétimo lugar no estado da Paraíba. Agora, eu estou aqui olhando no mapa direitinho para passar para vocês. Se você for para as rádios comerciais, as rádios consideradas normais, aquelas que têm concessão do governo, vamos para a audiência em Campina? Primeiro lugar, nesse mês de abril, Rádio Caturité. Segundo lugar, Campina FM. Terceiro lugar, Correio. Quarto lugar, Arapuã. Deixa eu ver aqui. Quinto lugar, Cariri. Sexto lugar, Panorâmica. Deixa eu ver se tem maior. Sétimo lugar, Lagar FM, que é comunitária. Oitavo lugar, Rádio Aleluia FM. Aleluia é aquela que foi... tinha um nomezinho que era Metropolitana, né? Mudou para Aleluia. Então, o que interessa aqui é as principais. Caturité primeiro, Campina Grande FM segundo, Correio terceiro, Arapuã quarto, Cariri 5, Panorâmica sexto lugar. Às 19 horas em ponto, chegamos às 7 horas. Eu não vou dizer 7 da noite, porque você não é doido, você sabe que não é de manhã, né? Só se o sujeito passou o dia todo dormindo, acordou agora, areado, o mundo rodando, aí não sabe se é dia, se é noite. Mas na hora que você fala 19 horas, corresponde à 19ª hora do dia, que começou a 0 hora, faça as contas, vai dar 7 da noite, não tem para onde. E por que é que tem rádio que diz assim, primeiro lugar só tem uma? E eu vou lá saber, cada um diz o que quer. Eu estou lendo para vocês aqui o que o Rádiosnet divulga. Quer brigar, vai brigar com o Rádiosnet, comigo não. Prenderam a juíza nos Estados Unidos. Você pensava que foi aqui no Brasil? Não, foi dos Estados Unidos. Como é que se chama a Polícia Federal Americana? FBI. É o Bureau Federal de Investigação, FBI. Prendeu uma juíza suspeita de ter facilitado a fuga de um imigrante que não tinha documento. A detenção dessa magistrada foi anunciada hoje pelo diretor da Polícia Federal Americana, senhor Kesh Patel, pessoa que foi indicada por Donald Trump para o cargo. A juíza foi liberada horas depois, mas passou algum tempo presa. Depois que compareceu ao tribunal, é uma espécie de audiência de custódia, ela foi solta e uma nova audiência foi marcada para o dia 15 de maio. A juíza lamenta profundamente e protesta contra a sua prisão.
Ela não foi feita em nome da segurança pública, disse o advogado durante essa audiência realizada hoje. A juíza Hannah Duggan, de 65 anos de idade, é do Tribunal Federal de Milwaukee, que fica no estado de Wisconsin. Segundo a denúncia da Polícia Federal Americana, essa magistrada foi presa porque intencionalmente desviou os agentes federais de um imigrante que era perseguido pelas autoridades. O FBI prendeu a juíza sob acusação de obstrução ao trabalho policial, após evidências de que ela obstruiu uma operação de prisão de imigrantes na semana passada. A magistrada teria ajudado o imigrante mexicano a escapar da prisão. O homem, identificado como Eduardo Ruiz, havia sido preso pelo ICE, que é o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos. Mas, segundo o diretor do FBI, ele foi encaminhado para um tribunal para participar da audiência. Ao chegar no local, a juíza desviou os agentes federais do indivíduo. É rolo, né? Pois é, juiz também vai preso. Essa juíza tem quase 30 anos de carreira. Eu li um pouco hoje sobre ela. Sempre lá no estado de Wisconsin, e começou a trabalhar há quase 3 décadas, com foco principalmente no direito civil e liderança cívica. Pois é, ela está agora em seu 9º ano como juíza do Tribunal do Condado de Milwaukee. No início da carreira, essa magistrada se dedicou ao trabalho com organizações de assistência jurídica e depois como diretora executiva de uma organização católica de serviços sociais. O mandato dessa juíza vai terminar em 2028. Lá nos Estados Unidos, os juízes cumprem mandatos de 6 anos. Podem ser reconduzidos ou não. É diferente daqui. Agradecer aqui a audiência ao José Ranieri, boa noite. Aqui, Marcos Soares, cassação indevida, do velho Chiquinho Brazão. Que mais? Essa aqui não dá para ler, você fica mandando coisa que eu não posso ler. Tem que dar uma olhadinha antes para não cair em casca de banana, não escorregar, como diz o meu amigo Batatinha, na famosa tábua de graxa. Cadê fulano, hein? Sumiu, escorregou na tábua de graxa. Já escutaram isso? Aqui e ali a gente escuta. Serra Redonda me dá audiência. Meu amigo Nivaldo Lima de Oliveira, boa noite. Um abraço aí no Danilo, na Linda, todo o pessoal da Serra, minha querida metrópole. 7h06 na Paraíba. Vocês sabem daquele nosso compromisso, né? Compromisso é compromisso e compromisso é coisa séria. Na sexta-feira o programa tem que terminar às 7h30. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048, 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento, faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048,
9971 4048. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil, 3341-3727. É só falar com Ari. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância à juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981, um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. 7h10. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, nós já estamos de volta, agora são 11h59. Hora de falar sobre política. Paulo Roberto, ainda é bom dia. Ainda é bom dia. 30 graus a temperatura nesse instante. Meu amigo. Aqui nos arredores da TV. Tá quente, doutor. Tá quente, viu? Terceiro ex-presidente da República preso. O primeiro, você sabe qual foi? Foi Lula. O segundo foi Michel Temer, que teve detido durante pouco tempo, é verdade. E agora o ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Lá no rádio eu recebi várias vezes perguntas de ouvintes. E Collor, vai ser preso ou não vai? Quando é que esse homem vai ser preso? 2 anos faz que o Supremo o condenou a essa pena. Só agora que foi preso. Depois de porque aquela parte das manobras, né? Jurídicas para... De canas jurídicas e os embargos declaratórios, infringentes. É um rolo danado. Agora, tem coisa nesse país que fica difícil a gente explicar. Porque às vezes o telespectador pergunta, por que isso? Não sei. Ultimamente eu tenho dito assim, mande as perguntas para o ministro Alexandre de Moraes. Se Collor estava se deslocando de Maceió para Brasília, por que não esperar que ele chegasse em Brasília no desembarque para prender? Aí prender logo na madrugada em Maceió. Tem explicação?
Será que medo, temor de uma fuga, em vez de Brasília, o avião tirasse para outro lugar? Não sei também se ele estava viajando em avião particular ou no avião de carreira, mas são coisas assim que a gente fica meio que sem entender. Eu só sei que agora, nesse instante em que você nos assiste, o ex-presidente está passando por uma audiência de custódia, comandada por um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, lá de Brasília, tudo pela internet, tudo virtual, e aí vão fazer a pergunta, o Supremo já divulgou isso, se, através dos seus advogados, ele próprio dizer se quer cumprir a pena em Maceió ou em Brasília. Tá aí. Collor é preso pela Federal. Ex-presidente tentava deixar Maceió com destino a Brasília. Aí prenderam logo, para garantir isso. É melhor o passarinho logo aqui no alçapão do que você deixar ele voando, porque pode dar algum problema, não é? É literalmente voar mesmo. Pois é. Tá preso, Collor de Mello. Quanto tempo vai ficar, a gente não sabe. Eu só sei que, à luz da lei atual, quem é condenado a 8 anos precisa iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Não é o caso de um dos seus auxiliares, que também foi condenado no mesmo processo, que foi condenado a uma pena menor, e esse já inicia no regime semiaberto. Collor vai ter que passar um tempo, literalmente, como gosta o doutor Gildo Lima do Nascimento, na jaula. Pois bem, e o roubo aos aposentados? A repercussão, como diz Bill do Violão, é mundial no mundo. Um escândalo absurdo, né? Você tirar o dinheiro, conforme já conversamos aqui, de quem mais precisa, dos mais pobres, dos velhinhos, que às vezes o dinheiro não dá nem para o remédio. Mas agora o que o governo está anunciando é que não precisa ninguém que teve o dinheiro descontado correr atrás de advogado e bater na porta da Caixa Econômica, do banco onde recebe. O governo está prometendo que vai devolver tudo. E que já no mês que vem, mês de maio, não haverá mais desconto nenhum. Agora em abril não deu mais tempo porque a folha já foi implantada, já foi rodada e já tem gente recebendo. Maio não terá mais desconto e a partir daí o governo vai dizer como é que vai devolver tudo o que foi descontado até agora. E ontem o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, falou um pouco sobre esse assunto. Não seguir as recomendações da CGU não é crime. Não, mas assim, é um indício que está sendo levado em conta na individualização das condutas das pessoas que estão sendo objeto da investigação, tanto da parte das pessoas que foram afastadas, como em relação às pessoas das entidades que também, enfim, sofreram buscas e apreensões. A recomendação foi ao INSS, né, que está sob coordenação do ministro Carlos Lupe, mas a recomendação foi ao INSS. A recomendação a que ele se refere é da CGU. Lá atrás a CGU recomendou, cuidado com esse negócio aí, tem alguma coisa errada, está aumentando muito de mês a mês e o Lupe não fez nada, o INSS também não fez nada e deu no que deu. Agora, a pergunta que não quer calar, o governo vai tirar de onde o dinheiro para devolver esse povo? 6 bilhões e tanto. Vai tirar do INSS, que já dizem que já tem déficit, ou vai tirar do Tesouro Nacional? E vai buscar onde o povo botou esse dinheirão todo, né? Quem devia pagar é quem levou, mas né? Você vai atrás, só acha 3 carros aqui, um dinheirinho na rua e o resto do dinheiro grosso. Exato. Cadê o grosso do dinheiro? Evaporou, sumiu. E a comitiva de Lula a Roma foi composta, juntando ele e a primeira-dama, o presidente e a primeira-dama, 20 pessoas, 18 convidados. Eu rastreei esse voo do presidente da República até umas 2h30 da madrugada de hoje. O avião saiu de Brasília, fez uma escala em Recife, reabasteceu, decolou até onde eu acompanhei e ia mais ou menos sobre Fernando de Noronha. E eu trouxe uma imagem do rastreio que eu fiz para mostrar a vocês aqui. Tá vendo? O avião saiu de Recife. Esse ND é destino não divulgado, é bloqueado porque é um avião presidencial, mas de todo jeito tem um site aí que permite que a gente bloqueie. Você vê que ele ia sobre o Atlântico, pertinho lá de Fernando de Noronha, que é onde tem esse aviãozinho aí branco desenhado um pouquinho à frente. Chegou a Roma hoje por volta das 8h30 da manhã no nosso horário. E você que é curioso vai saber então a relação dos convidados, dos que estão compondo essa comitiva presidencial. Tem aqui, Guto, vamos ver o que é que a gente tem primeiro. Está aqui, a lista completa da comitiva. Presidente Lula, Janja, Luiz Roberto Barroso, Supremo, embaixador Mauro Vieira, que é Relações Exteriores, Lewandowski, ministro da Justiça, Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, vai plantar uns pés de coentro lá em Roma, a doutora Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, Davi Alcolumbre, Senado, Hugo Mota, Câmara, Renan Calheiros foi convidado, que é devoto, gostava muito do Papa, entendeu? Senadora Leila Barros, que é Leila do vôlei, lá de Brasília, Soraya Troni, que é a onça,
Sim. Também foi convidada. O deputado Luiz Tibé, deputado Odair Cunha, deputado Padre João. O padre tem que ir. Foi rezando, né? Porque naturalmente tinha que convidar pelo menos um padre ou um pastor. Não ia convidar o padre Kelmo. Né? Aí convidou o padre João. Deputado Raymond, Luiz Gastão, Dagoberto Nogueira, professora Gorete e Celso Amorim. Essa turma aí compõe a comitiva presidencial aos funerais. Do padre Luiz Couto também, né? Pois é, não convidou. Comitiva com Lula, Janja Barroso e parlamentares embarca para funeral do Papa Francisco. 18 convidados. Fazer o quê? Lucas Ribeiro, vice-governador da Paraíba, também vai viajar, mas não é para Roma, não. É porque os governadores do Consórcio Nordeste têm se reunido e resolveram fazer uma viagem a países do Oriente Médio para divulgar as potencialidades nordestinas e tentar atrair investimentos daqueles sheiks que tem muito dinheiro para investimento aqui na região. É destaque que a gente joga na coluna: Lucas visitará o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para tentar atrair investimentos para o Nordeste e para a nossa Paraíba. Quem está tiririca da vida com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é o colega dele, deputado conterrâneo Cabo Gilberto. No instante em que o Hugo disse ontem, antes de embarcar para a Itália, que por enquanto não vai pautar aquele projeto da anistia coisa nenhuma. Não só o Cabo Gilberto, mas muitos parlamentares do Partido Liberal que colheram assinaturas determinando a urgência e que votaram em Hugo Mota e disseram que Hugo Mota assumiu muitos compromissos com eles, estão todos danados de raiva, e Cabo Gilberto disse que não vai ficar barato para o presidente da Câmara. Olha aqui. Cabo Gilberto ameaça Hugo Mota após adiamento da anistia. Não vai ficar barato. Abra o seu olho. É confusão. É confusão, é rolo. Do jeito que vai ser o rolo aqui da Federação Progressistas e União Brasil. Pode esperar. Bom que tem o nome União Progressista. Vai ser uma união danada, viu? Pensa numa união. Boca maldita de hoje vem mais uma vez da lavra de Ciro Gomes, ex-ministro, presidencialista. Ciro Gomes disse que Lula entregou o Brasil aos banqueiros. São os banqueiros que mais estão faturando e cuidando do nosso dinheiro, levando todo o nosso dinheiro. Boca maldita cearense Ciro Nogueira. Ciro Gomes. O Brasil, quando eu fui ministro da Fazenda, o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 10 bancos. E o Brasil tinha 1.000 bancos. Hoje tem 5 bancos concentrando 85%. Se todas as padarias de São Paulo fizerem um jantar e acabar com a concorrência, acabando a concorrência, o preço do pão vai para o espaço e você, se quiser comer pão, morre na mão deles. Pois é isso que se chama de cartel. Foi produzido pelo PT na base do suborno. Foi produzido um cartel de bancos que simplesmente hoje no Brasil 5 bancos acumulam 85% das transações financeiras e 4 deles estão no ranking dos 10 bancos mais lucrativos do mundo. Tu acabou de ouvir, meu irmão? 6 milhões de empresas, 66 milhões e 600 mil de nós estamos humilhados pelo juro alto, pela correção monetária, pelas multas, etc, etc. E dos 5 bancos que acumulam tudo no Brasil, 4 estão na lista dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum chinês, a economia que está mais bombando no mundo, não tem nenhum alemão, não tem nenhum italiano, tem um espanhol porque ganha aqui no Brasil, que é o Santander, mas é aqui. Lá na Espanha ele não ganha o que ganha aqui. Por quê? Porque eles compraram o sistema político. Então eu estou falando do modelo econômico, imposto, juro, investimento. Portanto, quanto dinheiro eu tenho para fazer a educação do povo, da saúde do povo, da infraestrutura do povo, etc, etc. É isso que importa. Eu falei Ciro Nogueira, fiz confusão com o presidente do progressista, Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda. Ciro disse que para completar, aí Lula entregou agora o dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador para fazer empréstimo consignado, que aliás está começando hoje, né? Sim. Tudo na mão dos banqueiros. Na verdade faz tempo que os bancos mandam nesse país, é impressionante. E o juro do cartão de crédito. E nada tem mais lucro do que banco. 300%, 400% ao ano, meu amigo. Não existe isso em canto nenhum do mundo. Uma coisa de louco. Ciro Gomes, que surpreendentemente, tem as pesquisas aí que ele tem aparecido. Tem. Ciro é um sujeito extremamente inteligente, preparado. O problema é que, na hora de falar, em plena campanha, ele é quem estraga a campanha dele. Se perde pela boca. Esse é o problema, né?
Hoje não teremos o ponto a ponto, porque tem jogo do basquete Unifacisa e a gente tem que tentar. Se o time ganha, se perdeu a última, ver se recupera hoje. Exatamente. Lá contra o Pinheiros, aí em São Paulo. Pois é, não é fácil não, mas vamos torcer. Exatamente. É isso, professor Anchieta. Bom fim de semana. É isso aí, bom fim de semana, Paulo. Até segunda. Bem, vamos a Brasília, saber outras novidades da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador, a nossa equipe. Sexta-feira a gente volta para fechar a nossa semana de acompanhamento político aqui direto da capital federal. Semana marcada aí pelo enfrentamento de situação e oposição em cima do chamado projeto de anistia, lançado pelos deputados do PL e também da oposição. Antes de embarcar para Roma ontem, o presidente Hugo Mota deu entrevista coletiva e disse que não vai admitir assodamento nessa matéria, não tem pressa e que ela não vai atrapalhar a agenda econômica do país a ser votada aqui na Câmara Federal. O chegou inclusive a falar da perspectiva de ter um novo texto, diferente do que foi apresentado inicialmente pelos deputados de oposição, que possa melhor ser adequado à realidade do 8 de janeiro e de outras atividades como aquela que possam ocorrer no futuro, já que é uma lei, vai valer, vai ser aprovada, para o futuro do país. Olha, tivemos essa semana a grande mobilização dos vereadores de todo o país aqui em Brasília. De terça até hoje, sexta-feira, 25 de abril, a 24ª Marcha dos Vereadores. E nesta sexta-feira, nossa equipe em Brasília traz a fala do senador veneziano Vital do Rego, que esteve em audiência com o ministro das Cidades e vários temas de municípios paraibanos puderam ser tratados. Além desse viés, desse braço de investimentos na área de habitação, principalmente popular, os investimentos de drenagem, macrodrenagem, e nós apresentamos ao ministro Jade. Foi muito importante porque consolida, e eu faço questão sempre que posso levar a conhecimento dos nossos companheiros que fazem o ministério ou os ministérios da República, os nossos parceiros, prefeitos, vereadores, como estamos a tê-los aqui nessa semana. Veneziano destacou também a mobilização dos vereadores nesta semana na 24ª Marcha à capital federal. E aí eu falo, por ter sido vereador durante 8 anos, eu sei exatamente o quanto importante foi para a Constituição, para a formação política e o quanto me ajudou no parlamento para que nós pudéssemos chegar hoje a representar o estado da Paraíba como senador da República. Fiz questão, ainda nesta data, estou a recepcionar, pelo menos desde segunda-feira até hoje, algo em torno de 80, 100 vereadores de diversos municípios estiveram conosco, tratando sobre demandas que são muito justas, que são muito legítimas e que fazem parte do papel constitucional, das funções constitucionais que os vereadores têm. De Brasília, Napoleão de Castro para o Em Dia. Napoleão, como sempre, conclui a nossa coluna política. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. São 19 horas e 26 minutos. Aqui uma mensagem interessante de um amigo que é de Campina Grande, mas que mora em Governador Valadares, Minas Gerais. Ele está se referindo aqui ao caso de uma pessoa lá de Minas que se encontrava nos Estados Unidos, se encontra ainda nos Estados Unidos, e que, para não ser preso, uma vez que recebeu uma carta da imigração, está retornando agora, como a gente diz aqui, de mala e cuia. Esse aí ainda foi bom, amigo velho. Eu respondi para ele que recebeu a carta dando um prazo.
A maioria não recebeu carta, coisa nenhuma. Preso na rua, no local de trabalho, em casa, levado direto para um presídio, e alguns já foram colocados no avião e enviados para cá, e outros ainda estão na cadeia. Ouvindo aqui no Jardim Tabares, é o doutor Pedro Paulo Medeiros. A partir de agora, Campina Grande Queimadas. Terminei o ciclo em Camalaú. Muito bem. Dizem que a vida é feita de ciclos, né? Eita, meu Deus do céu. Até Marcos Marinho está danado aqui também, mandando material. Meu amigo Antônio Ferreira pergunta se eu conheço aqui uma determinada casa de pasto. Não conheço, já ouvi falar, mas nunca visitei. Quem sabe um dia pode dar certo. Negão do Café, João Ricardo, também começou a se manifestar, mandando fotos e mais fotos, filmes e mais filmes de mulheres peladas. Meu amigo Arlindo Nóbrega, lá de São Paulo, também manda mensagem. José Ranieri, desejando uma noite de paz e de tranquilidade. O que é que eu tenho mais aqui? Sim, tem o caso, minha gente, do substituto do Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados. Filé, viu? Filé, tá aqui. Sabe quem vai assumir o lugar dele? Hein? Ricardo Abraão. Empresário Ricardo Martins Davi, sobrinho de Anísio Abraão Davi, um dos barões do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Ei! Abraão é sobrinho de Anísio Abraão Davi, que chamam de Anísio, patrono de escola de samba. 52 anos, assumiu mandato como suplente quando a deputada Daniela Carneiro foi empossada no Ministério do Turismo. Lembra de Daniela de Vaguinho? Aí depois a Daniela de Vaguinho saiu do Ministério, voltou para a Câmara, ele continuou sendo suplente. Aí agora, com a cassação de Chiquinho Brazão, o rapaz vai assumir definitivamente a cadeira. Ricardo Abraão. Enquanto esteve na Câmara, ele protocolou 5 projetos de lei, mas nenhum foi aprovado. Anísio, o seu tio bicheiro, contraventor, é patrono da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro. Já foi preso 4 vezes no espaço de tempo de 5 anos. Em 2007, como resultado da Operação Furacão, suspeito de ter participado da máfia dos caça-níqueis. Em 2008, durante a Operação 1357, que investigava a exploração de máquinas de caça-níquel e lavagem de dinheiro. Foi enjaulado 2 vezes em 2012. Isso é o tio dele, viu? Não é ele não. 2 vezes em 2012 por crimes ligados à contravenção. E foi solto em todas essas oportunidades, ou por habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, ou por decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça. No ano de 2012, Anísio Abraão Davi foi condenado por formação de quadrilha. Na época existia, hoje é Orcrim. Mas ele recorre em liberdade. O bicheiro é pai de Gabriel Davi, que hoje é somente o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão perdeu o mandato, como você sabe, por ter faltado a mais de 1/3 das sessões deliberativas da Câmara. Ele não pisa no Congresso desde março de 2022, quando foi preso naquela operação da Polícia Federal que enjaulou os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, quando o motorista dela também faleceu em março de 2018. Pois é. É o bicheiro que vai assumir a vaga do Chiquinho Brazão. Você é mais o Brazão ou o Abrão, como diz o pessoal lá do Rio? E por falar em condenação, em prisão, esse negócio todo, a moça que pintou Perdeu Mané lá na estátua, você sabe que ela ficou 2 anos presa, foi para casa há alguns dias com tornozeleira, e hoje o Supremo condenou, estabeleceu a condenação. 14 anos de prisão.
Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram por uma pena mais alta. Luiz Fux defendeu pena só de 1 ano e meio. E Cristiano Zanin queria que ela ficasse na jaula 11 anos. Débora foi condenada por 5 crimes, incluindo dano ao patrimônio tombado e golpe de Estado com uso de arma, o batom. A primeira turma formou maioria hoje para condená-la a 14 anos de cadeia. Cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou o perdeu mané. 5 crimes: deterioração do patrimônio tombado, dano qualificado, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. Ao todo, 3 dos 5 ministros da primeira turma votaram pela pena mais alta, 14 anos de cadeia. Alexandre de Moraes, o relator, Flávio Dino e a doutora Carmen Lúcia. Luiz Fux queria só 1 ano e meio e Cristiano Zanin 11 anos. Se você divide isso pelos crimes sobre os quais ela foi acusada, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito deu 4 anos e meio de cadeia. Golpe de Estado, 5 anos de cadeia. Dano qualificado, 1 ano e meio. Deterioração do patrimônio tombado, mais 1 ano e meio. E associação criminosa armada, 1 ano e meio. Estão vendo aí? Tem aqui uma questão sobre o ministro Luiz Fux, eu vou aproveitar e responder logo. Olha, Luiz Fux tem OAB, meu amigo Luiz Fux, se você não sabia, ele foi promotor de justiça e foi juiz. Trabalhou somente na Baixada Fluminense, lá na região de Duque de Caxias. Trabalhou em Niterói, antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, você pode acusar Luiz Fux de tudo. Agora, de não ter bagagem jurídica, de não ter exercido cargos importantes, esse aí você pode dizer que possui o notável saber jurídico. Foi promotor de justiça e foi juiz, passando em concursos para os 2 cargos. Não diga que o ministro, que lá no Rio os amigos chamam ele carinhosamente, porque Luiz Fux, ele é do Rio de Janeiro, toca guitarra, gosta de brincar, fazer roda de música com os amigos, no barzinho, churrasco e tal, aquele estilo carioca bonachão. Os amigos chamam ele de Doutor Peruquinha, não sei porquê, Doutor Peruquinha, mas Doutor Peruquinha, só parodiando o que os colegas dele, os amigos dele lá do Rio de Janeiro dizem, tem sim bagagem jurídica, foi promotor e foi juiz antes de virar ministro, e depois foi para o STJ, antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. Não venha dizer que ele tem ministro ali que nunca foi nem na OAB, nunca foi inscrito nem na OAB. Agora, doutor Luiz Fux, não. Doutor Luiz Fux tem capacidade, tem conhecimento jurídico. Vejam que o voto dele destoou de todos os outros. Ele achou que de tudo isso que essa moça está sendo acusada, era para pegar só 1 ano e meio de cadeia. E ela ficou 2 anos. Aí os outros disseram, não, 14 anos logo. Bota para engembrar. Passou da hora, Paulo. Encerre este programa. Vai embora tomar sua lapada de uba-uba. Olha só, é o Afonso. Está mandando aqui esta perola. Amigo Gildo Lima do Nascimento, eu sei que está escutando o programa. Ontem eu fiz uma ligação para o mestre Gildo e ele não atendeu. E você tem que entender que nem sempre quando você liga para alguém, aquela pessoa vai estar de lado do celular olhando ali, esperando tocar para atender. Não, a pessoa pode estar num lugar onde o celular não é conveniente, pode estar dormindo, pode estar tomando banho, pode ter deixado o celular longe, no silencioso. Tudo isso eu sei, porque eu também faço isso. Aliás, o meu celular
jamais você vai escutar o meu celular tocando. Não toca. É o tempo todo no silencioso. Mas, mestre Gildo, era, como diz uma amiga minha, era aquele assunto da pomada, entendeu? Mas amanhã a gente dá um jeito nessa situação, tenho certeza. O que é que tem mais aqui? Mensagem. Eita, Araújo Neto diz que está usando Monjaro. Comprou uma ampola de 5 miligramas, será que é? Por R$1.800. Está dizendo aí, isso é coisa de Wilson Siqueira, só pode ser. E você aí pode estar perguntando, o que danado é Monjaro? Monjaro é um medicamento que foi desenvolvido para o diabetes, mas que está sendo usado para emagrecimento. É uma injeçãozinha, uma espécie de ampola que você dispara na barriga, entendeu? E diz que o sujeito fica magro, ligeiro. Se tem efeitos colaterais, não me pergunte, que eu não sou da área de medicina e não sei. Eu sei que é um medicamento, por enquanto, muito caro. Monja, escreve-se M-O-U, Monjaro. M-O-U-N-J-A-R-O. O Wilson Siqueira está dizendo que era os netos, está tomando Monjaro, mas para quê? Para ficar magro, esbelto, corpo de modelo, Ave Maria. Aqui, Dalva, Paulo Roberto, Dona Janja chegou à Basílica de São Pedro toda de preto. Minha filha, você queria que Janja chegasse no velório do Papa de vestido vermelho, de vestido azul royal? Não, todo mundo ali pode olhar na fotografia. Eu vi fotografias e vi as filmagens. Todo mundo, os homens todos de ternos escuros, gravatas escuras, luto. Eu sei o sentido da sua observação aqui. Você imaginava que Janja chegasse lá chamando a atenção, uma roupa vermelha, um azul bem escandaloso, um verde praia, verde marca-texto. Não, Janja é uma senhora distinta, sóbria, inteligente, não é? E sabe como se portar e como se vestir nas mais variadas situações. Assis do Santa Bárbara. Enquanto isso, escreve ele, o presidente deste país foi descondenado por essa turma, depois de tantos crimes cometidos contra essa nação. Dá muita raiva, escreveu aqui o Assis. Você endereça uma correspondênciazinha lá para a Praça dos Três Poderes, para o Supremo Tribunal Federal. Eu aqui não resolvo nada. Aleluia, escreveu aqui, ouvi 3 vezes, aleluia, aleluia, só faltou botar na frente, aleluia, irmãos, pronto. Aí, aleluia por quê? Aulas da UEPB, segunda-feira, depois de um mês, houve aquele crime, aquele assassinato na UEPB, um mês sem aula. Paulinho, em Paulista, no sertão do estado, manteiga da terra era óleo puro e margarina derretida, e você comprando e pagando caro, né? Olha, quando eu era criança, mamãe fazia manteiga lá em casa, ia juntando a nata do leite que comprava todo dia, tem um tempo lá que junta e bota no congelador, não sei lá como é, e fazia manteiga caseira, uma delícia. Mas hoje, meu amigo, o que é que você compra nesse Brasil que não tem falsificação? Diga. Os caras falsificam combustível, falsificam cerveja, falsificam bebida destilada, uísque, Campari, Martini, não sei o quê. Falsificam remédio para quem tem câncer e AIDS e não dá nada. Prendem, com 8 dias estão em casa, fazendo de novo. Falsificam tudo. Aí você imaginou que fosse comprar manteiga da terra, feita com a nata do leite, tudo puro, tudo. Meu amigo, só tem mala. Esse país no qual a gente vive só tem mala. Malaquias total. Saiba disso. Passei da hora, minha gente. 7h42. Hein, professora Jovita? Vamos encerrar o programa pedindo as bênçãos para todos os que se reúnem conosco às 18 horas. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, mas eu vou fazendo aquele lembrete. Jamais teremos outra sexta-feira com a data de 25/4/2025, porque cada dia é único e eu espero que vocês aí estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Estamos no dia número 115 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 250 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa nesta sexta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Chegou aqui uma mensagem dizendo que olhei hoje no meu contra-cheque do INSS, uma vez que sou aposentado, e vinham tirando R$ 74,10 todos os meses da minha aposentadoria, e eu nem sabia, e eu nem notei. Aguarde que o governo está dizendo que vai devolver tudo e a gente vai ficar acompanhando toda essa situação. A outra questão, para finalizar, perguntando se eu vou de novo ao rancho dos caboclos com o doutor Gildo comer uma piabinha bem sequinha. Não, não é festa não, não é todo fim de semana não. A gente demora 2, 3 meses, 1 mês e meio, 2 meses, né, para não abusar também do pessoal, porque é assim, para não fazer caminho de roçado, como dizia minha avó. Lá quando São João chegar por aí, a gente dá um pulo de novo para visitar a vereadora Nieta e o primeiro-ministro Marconi Farias. Os nossos próximos encontros estão marcados para a próxima segunda-feira, mas amanhã, ao 12h30, você vai me ver na televisão, na Rede Ita, reprisando uma das entrevistas que nós fizemos nos últimos meses, porque como tem basquete unifacista daqui a pouco, a gente não apresenta programa inédito nesta sexta-feira. Amanhã, ao 12h30, você me vê na TV, na segunda, na hora do almoço, coluna política, e às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, No seu dia a dia. Paulo Roberto, No seu dia a dia. é Paulo Roberto.
Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.